Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa química tão querida, que são 15 questõezinhas no seu Enem, certo? Se você for prestar um outro vestibular, as aulas são perfeitamente aproveitáveis. Então, todo esse banco de informações que eu estou colocando para vocês são extremamente importantes, são extremamente pontuais para que você possa desenvolver um bom raciocínio na hora da sua prova. Beleza? Não é difícil. Você tem que pensar aqui, ó. A tua cabeça muitas vezes é muito negativa, hein? Não pode ser, ela tem que ser extremamente positiva. Você pode, você é capaz e você vai conseguir o tão sonhado ou a tão sonhada entrada à universidade. Tão desejada, beleza? Então é assim que você tem que pensar. Eu pensava assim e ó, me dei bem, certo? Entrei na universidade, fiz vestibular, não foi pelo Enem na minha época, não tinha Enem naquela época, foi por vestibular mesmo, conteúdo porreta, estudei e passei. Alguns podem passar. Também para química qualquer um passa. Beleza? Pode ser que seja fácil passar. Quero ver sair em química. Certo? Tem cursos aí que, né, são difíceis de entrar, mas são fáceis de sair. Aí tem que ver o que manda, né? Cada um puxa a sardinha pro seu lado. Não vamos brigar sobre isso, né? Beleza? Próxima função, sal. Ok? Bom, já temos uma ideia. Ácido, base. Ácido mais base, sal mais água. Tranquilo? Uma reação extremamente simples e extremamente aceitável aí na sua prova do vestibular ou a prova do Enem, tanto faz. O que você for fazer, desde que você faça adequadamente. Temos uns problemas na parte sobre sais, né? Tem muita parte reacional e muita parte decoreba. Na aula passada, no finalzinho, eu falei para vocês sobre o carbonato de cálcio, CaCO3, que se formou lá na risca do futebol. Aí você precisa saber se é a solubilidade dele. Aí você tem que decorar uma tabela. Putz, professor, não fale mais o que isso. Tem tanta coisa que eu preciso decorar. Cara, não é pelo decorar, é pelo pensar. Choveu, choveu. Desapareceu? Então ele é solúvel ou ele é insolúvel? Aí que tá o pulo gato. Tranquilo? Vocês estão vendo como é que o Enem é? Esse é o pensamento. Joia? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, a parte sobre sal. Tá aí uma denominação muito clássica. É todo composto que, em solução, possui pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Essa é uma característica essencial para a função sal. Beleza? Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Ó. NaCl, começa com H? Não. Termina com OH? Não. Então, por enquanto não é binário, porque não, né, os óxidos são binários. Não tem oxigênio, então só pode ser sal. Da onde que vem o cátion Na+? É um diferente do H+, que vem do NaOH. Se você já quiser, pode até especificar aqui, ó, NaOH, e aqui só pode vir da onde? Do HCl. BaSO4, ó. Da onde que vem o Ba2+? Do BaOH2. E da onde que vem o SO4-2? Do H2SO4. Ácido mais base, a denominação é chamada de salificação ou você vai ter a neutralização, que é a reação entre o ácido e a base. E ácido mais a base, isso aqui vai dar o quê? Sal mais a água. Só que nós temos um probleminha. A neutralização, nós temos dois tipos de neutralização. A neutralização pode ser total ou ela pode ser parcial. Já vou colocar isso para vocês, tá ok? Tá aqui, ó. A total é quando a quantidade de hidrogênios ionizáveis do ácido deverá ser igual à quantidade de hidroxilas ou oxidrilas da base. Vamos lá, ó. Olha aqui na tela, ó. H+, um só. OH-, um só. Um H+, com um OH-, uma molécula de água. Agora, olha aqui, ó. Eu vou apagar, tá vendo, ó? Vou apagar, ó. Apaguei o H e apaguei o OH, porque eles formaram a água. O que sobrou? Sobrou o Na e o Cl. Sempre o metal primeiro, então só NaCl. Agora, olha aqui, ó. HCl, porque não tem esse 2 na frente, ó. Pensa que não tem esse 2 na frente. Quantos hidrogênios? 1. Quantas hidroxilas? 2. Opa,
Se eu quero a neutralização total, a quantidade de hidrogênios ionizáveis tem que ser igual à quantidade de hidroxilas. Por isso que apareceu um 2 aqui na frente. Por quê? 2 vezes 1, 2. 2 mais 2 OHs vão produzir o quê? 2H2O. Agora, ó, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Esses Hs caem fora porque formaram água. Esses OH- caíram fora para formar água. O que sobrou? Um Ba e quantos Cls? 2. Sempre que o número estiver na frente e você for agrupar com o Ba, o número da frente vai para baixo, ó. BaCl2. Já a neutralização... Ah, outra coisa, Opa, isso aqui é importante. A neutralização total, o sal obtido é um sal neutro ou normal. Joia? Já na neutralização parcial, você vai obter ou um sal, até eu vou colocar aqui, ó, um sal básico, ou você vai obter um sal, o quê? Ácido. Tranquilo? O que é um sal básico? Você vai ter a hidroxila no meio. O que é um sal ácido? Você vai ter o H no meio. Olha aqui. HCl-BaOH2. Eu não vou colocar a quantidade sendo igual. A quantidade tem que ser o quê? Diferente. Só que um H+, vai neutralizar quantas hidroxilas? Uma só. Então, eu tiro esse 2 aqui, ó, para formar uma molécula de água. O que sobrou o H com uma hidroxila das duas que eu tenho? A água. Agora, o que sobrou? Sobrou um Cl e o BaOH2. Desculpa, BaOH. Então, vai ficar BaOH e você agrupa o Cl. Cl. Agora, olha que eu tenho aqui no meio uma base. Então, isto aqui só pode ser um sal básico. O contrário, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis e apenas uma hidroxila. Então, uma hidroxila vai neutralizar um hidrogênio só, para formar uma molécula de água. O que sobrou? Sobrou o Na e o HSO4. Quem que eu escrevo primeiro? Sempre o metal. E o HSO4 para o final. O que nós temos no meio dessa estrutura? Um H. Consequentemente, ele só pode ser classificado de sal ácido. Então, essa é a diferença de nomenclatura. Quando que o sal é neutro e quando que o sal é ácido ou básico. Neutro, da neutralização total. Básico ou ácido, da neutralização parcial. Na neutralização total, você iguala obrigatoriamente a quantidade de hidroxila com a quantidade de H+. Na parcial, não. Aí você vai ter a proporção desejada que será fornecida para vocês. Tá? Se é de 1 para 1, se é de 1 para 2, isso tudo vai depender. Ok? A nomenclatura dos sais. A nomenclatura dos sais, você tem que saber muito bem a nomenclatura dos ácidos. Os hidrácidos, que têm a terminação hídrico, e os oxiácidos, que têm a terminação ico ou oso. Que tá aqui, ó. Isso aqui é de hidrácido, ok? E isso aqui é de oxiácido. Oxiácido que tem oxigênio, então vai ter a terminação oso, sulfuroso, nitroso e assim por diante. E ico, ácido nítrico, ácido fosfórico, clórico, carbônico e assim por diante. Joia? Só que a nomenclatura de um sal, como aqui está sendo especificado, você simplesmente substituirá a terminação do ácido pela terminação do sal. Tem uma frasezinha que eu sempre ouvi o meu professor falando, eu memorizei e hoje eu estou usando. A famosa frase do mosquito. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Certo? Então, todo ácido, por exemplo, aqui, ó, se eu desse para vocês HNO3, como é que é o nome desse? Ácido nítrico. Certo? Ó, terminação é ico. Ico
substitui por ato. Então, o ânion, só o NO3-, quando você tira o H, você tem o ânion, que vai ser a característica do sal. Então, como é que vai ser o nome desse ânion? O nitrato. Certo? Se eu desse para vocês HCl, é o ácido clorídrico. Ó, a terminação é hídrico. Hídrico substitui por eto. Então, vai ficar o quê? Cloreto. E assim sucessivamente, ó. H2SO3. Opa, naquela tabela de ácidos você tinha o H2SO4, lembram? E H2SO4 é o ácido sulfúrico. Como aqui eu tenho o H2SO3, um oxigênio a menos. Então só pode ser o quê? Sulfuroso. Oso substitui por ito. Então vai ficar o quê? Sulfito. Né? Daí só tem que arrumar um pouco, não vai ficar sulfurito. Sulfito. Tranquilo? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Ó, HCl mais NaOH, clássica reação, certo? O HCl vem do ácido clorídrico, certo? NaOH, hidróxido de sódio. O ácido Cl- aqui, ó, do sal, vem do ácido clorídrico. Cloro, hídrico, hídrico, eto. Tá aqui, ó, hídrico, eto. Então só pode ser o quê? Cloreto de o nome do sódio que você tem ali. Cloreto de sódio. Fácil, né? O problema é decorar o nome do ácido em questão. Que nem aqui, ó, NO3. Quem que é o NO3, HNO3? Ácido nítrico. Ico, você vai substituir por quem? Por ato. Certo? Joia? Tá lá em cima, ó. Ico por ato. Então vai ficar o quê? Nitrato de o nome do metal que está sendo utilizado. Agora, lembra que eu falei na nomenclatura de bases que tudo que vocês estão vendo nas bases tem que ser remetido aos óxidos e aos sais, quando for carga variável? Então, nesse caso, o ferro é 2, ó, joga lá para cima, lembram? Mais 2. Então, vai ficar nitrato de ferro 2 ou nitrato ferroso. Tanto faz. Joinha? O sal hidrogenado ou o sal ácido, certo? A nomenclatura você tem que associar algumas denominações, né? Ó, NaHSO4, SO4, de onde que vem o SO4? Do ácido sulfúrico. Ico substitui por ato, então vai ficar sulfato. Como eu tenho um H no meio, ele é ácido, de o nome do metal que eu tenho na minha constituição. Sulfato, ácido de sódio. A mesma coisa se eu desse para vocês assim, ó, NaHCO3. CO3 vem do ácido carbônico. Então vai ficar carbonato, ácido de o quê? Na, de sódio. Esse cara é conhecido como bicarbonato de sódio. Tranquilo? Antiácido estomacal. Ô, professor, agora você me deu uma bolada aí, hein, professor? Como é que se ele é um sal ácido, ele vai ser um antiácido estomacal? E aí que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Essas especificações extremamente importante para o seu Enem. Cuidado. O sal é ácido, a nomenclatura, a classificação dele. Só que como que se toma um antiácido em casa? Você pega aquele pozinho lá que vem no Sonrisal, sal de fruta, alguma coisa assim, pega aquele pó e dentro da boca, você joga num copo com água. Aí sofre o quê? A quebra do sal pela água, que é o contrário. Se ácido mais base vai dar sal mais água vai dar ácido mais base. E aí o caráter ácido do ácido e o caráter básico da base é o que vai determinar se ele será ou não será um bom antiácido. Já vou mostrar para vocês. Então, a classificação pode ser uma coisa, ele em solução poderá ser outra. Querem ver, ó? O bicarbonato de sódio, da onde que vem o Na? Do NaOH, muito bem. E da onde que vem esse HCO3? Do H2CO3. Lembram? A base da família 1A é uma base o quê? Forte.
E o ácido carbônico, eu falei para vocês que ele é uma exceção. Ele é um ácido que é fraco. Então, se a base é forte e o ácido é fraco, implica dizer o quê? Que a solução terá caráter básico. E quem que tem caráter básico? Quem é antiácido estomacal. Gostaram, né? Beleza? Então, esses sais ácidos que eu estou colocando aqui para você é a classificação. Em solução, ele pode ter outra coisa. Que nem aqui, ó. Se eu quebrar esse, da onde que vem? Do NaOH, que é uma base forte, e SO4 vem da onde? Do H2SO4, que é forte também. Então, se é forte, isso aqui o que que é? É neutro. Então, muito cuidado. Isso a gente chama de hidrólise de sal. O que é hidrólise de sal? Hidrólise, quebra de sal pela água, certo? Então, essa é uma evidência muito bem comum de ser cobrada aí na prova do Enem. Eles adoram cobrar esse tipo de situação. E daí caiu numa das questões, não sei se vocês lembram de uma aula anterior, que eu falei para vocês qual era a melhor resposta, certo? E aí a questão do Enem comeu bola, porque tinham duas alternativas que cobravam praticamente a mesma denominação. Só que a questão ambiental é que pegava na resolução da questão. Eu vou trazer ela para vocês, mas daí no outro contexto que a gente vai estar trabalhando, tá ok? Agora, o sal básico ou hidroxissal é a mesma coisa, ó. Você vai ter que estar dando a palavra final, que vem do ácido clorídrico, hídrico substitui por eto, então vai ficar cloreto. Como eu tenho o OH no meio, básico. De quem? Do bário. Ou hidroxicloreto de bário. A ordem aí, tudo vai depender da nomenclatura que estará na sua prova. Joinha? Sal duplo é aquele que representa dois ânions ou dois cátions. Cloreto, brometo de bário. Sulfato de sódio e potássio. Sal hidratado, hidratado significa água. Tá aqui, ó, o nome normal. Sulfato, que vem do ácido sulfúrico, de cobre. Opa, cobre. Por que cobre 2, professor? Porque o SO4 vem do H2SO4. Confere comigo? Só que você está vendo os Hs? Não, é aquela primeira tela, uma das primeiras telas de ionização. Quando você arrancou os dois hidrogênios, esse SO4 adquiriu uma carga, todo ele, uma carga de quanto? De -2. E a soma não tem que ser sempre igual a zero? Então, se tudo isso aqui vale -2, consequentemente o cobre vai valer quanto? +2. Certo? Penta. Por que penta? Porque eu tenho 5 moléculas de água, 5 hidratações. Beleza, né? Solubilidade aí que eu queria, né, mostrar para vocês, mas o importante do Enem é você ter uma característica geral, você ter um cuidado quando você for fazer uma leitura, vamos dizer propriamente dita, das funções. Então, olha aqui, ó, eu coloquei para vocês algumas especificações só para vocês terem uma ideia. Quem são os principais? Os nitratos são todos solúveis. Os cloretos, os brometos e os iodetos, eles também são solúveis, mas apresentam algumas exceções, certo? Tem até uma musiquinha para ser cantada. Só que nós temos que colocar aqui, ó, NH4+ e a família 1A, a nossa nova família 1. Sempre que você tiver esses caras, eles são solúveis. Mais ou menos assim. Os nitratos e cloratos são solúveis. Alcalinos e amônio também são solúveis. Os cloretos, os brometos, os iodetos são os sais que apresentam exceção. Prata, chumbo, mercúrio. Ridícula, né? Mas é importante na hora de você lembrar. Os nitratos e cloratos são solúveis. Alcalinos e amônios também são solúveis. Os cloretos, os brometos, os iodetos também são solúveis, mas apresentam a exceção prata, chumbo e mercúrio. Beleza? Aí, o que é importante você dar uma gabaritada aqui? Os sulfatos, eles são solúveis, com exceção senhor, caba e chumbo, certo? Eu posso reagrupar aqui, ó, senhor, caba
e chumbo, certo? Pb. Eu coloco assim, senhor cabaço e chumbo, né? Não falei, mas tudo bem. Senhor cabaço e chumbo, joia? Então, os sulfatos são solúveis, com exceção, senhor cabaço, que são o quê? Insolúveis. E os carbonatos aqui, ó. Os carbonatos e os fosfatos, eles são insolúveis. Só que os metais alcalinos e o amônio sempre são solúveis. Lembra que eu tinha colocado naquela aula de bases o CaCO3? Opa, CO3, CO3. De onde que vem esse CO3? Do H2CO3, que é o ácido carbônico. Ico substitui por quem? Ato. Então é um carbonato de cálcio. Opa, os carbonatos são insolúveis. O cálcio é do grupo 2A, é o metal alcalino terroso. Então ele vai ser o quê? Insolúvel. Agora, se eu desse assim para vocês, ó, K3PO4, não precisa nem questionar, ó. O potássio é um alcalino. Se ele é um alcalino, o fosfato, por mais que você está vendo ele aqui que ele é insolúvel, mas ele é um alcalino, tá aqui ele, ó. Então ele vai ser o quê? Uma exceção da insolubilidade. Quem que é uma exceção da insolubilidade? Quem vai ser solúvel. Tranquilo? Vamos lá. A mistura de hidróxido de alumínio mais carbonato de magnésio é indicada no tratamento da... Mas olha só, cai isso, professor, é o que mais eles cobram. Daí ele fala assim, queimação, refluxo, já está falando, hiperacidez. Essa mistura funciona como antiácido, novidade, certo? Pois neutraliza quantidades existentes de ácido estomacal, o excesso de ácido clorídrico, já a novidade, nenhuma. Mas não possui efeito direto na produção deste. A ação promove o alívio dos sintomas de hiperacidez. Assinale a alternativa que indica respectivamente as fórmulas corretas do hidróxido, tem que ter a hidroxila, e do carbonato, que é um sal, ato, que você acabou de ver. Certo? Quais são elas? Vamos lá? O que ele está falando? Hidróxido de alumínio. Então, o alumínio tem uma carga de quanto? Já citada várias vezes, depois inox fica mais fácil. E como é uma base, ó, todas têm a hidroxila. E quanto que vale? -1. Só que a soma não tem que ser igual a 0, então desce o 3, já especificado. Então, elimina a letra C, elimina a letra D, elimina a letra E. Agora, carbonato de magnésio, ó, carbonato, ato, vem do ácido carbônico. Aí vai lá na tabela, H2CO3. Mas você não quer os Hs, porque é um sal. Então, quantos Hs eu tirei? 2. Então, vai ficar -2. Como eu quero ligar o magnésio é do grupo 2, 2A. Então, ele vai ter uma carga de +2. E a soma tem que ser igual a quanto? 0. Então, +2 com -2 é igual a 0? É. Então, qual vai ser a estrutura? MgCO3. Qual que é a nossa resposta? Letra A. Joia, né? Próxima questão. Os 4 tipos principais de funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. É comum a classificação dessas funções pelo tipo de íons que se formam quando o composto é dissolvido. Opa! O composto é dissolvido em água. Então, se eu tenho uma base em água, certo? Você vai continuar com uma base. Se você tem um ácido com a água, você vai continuar como um ácido. Agora eu tenho um sal. Um sal com uma água, você vai produzir a base que deu origem a este sal, mais o ácido que deu origem a este sal. E uma base na água continua sendo base. Tranquilo? Agora, sobre os compostos acima, assinale a afirmação correta. Item A. O composto 1 é uma base formada pela ionização do gás amoníaco NH3 em água. Ele quer saber a correta. Não sei, ó, amônia mais água. É uma reação bem legal. Reação na água, certo? Ó. Detalhe, a amônia é um composto molecular, não é iônico, então a ionização até está certo. Beleza? Vamos ver essa aqui depois. Item B. O composto 2 é um óxido. O composto 2, nossa, começa com H, então é um ácido, então elimina.
Item C. O composto 3 é um sal que pode ser obtido a partir dos compostos 2 e 4. Então, quem que ele está falando? O composto 3. O composto 3 está aqui, ó. Ele fala que pode ser obtido a partir da reação do 2 com 4. 2, quem que é o 2? É o ácido fosfórico, certo? Com o 4, que é o CaOH2. Isto vai produzir o 3. Vamos ter que fazer depois, certo? O D. A reação de dissociação do composto 2 é dissociação de um ácido? Tá ok? Então, nós temos que ficar com a letra A ou com a letra C, tá ok? Agora, o 1 é uma base formada pela ionização do NH3 na água. Pessoal, não é uma ionização. Tudo bem, até posso dizer que seja uma ionização, mas ionização você tem que liberar íons. Então, na realidade aqui, você vai produzir o NH4OH, mas não por ionização, e sim por reação. Joia? O composto 3, vamos lá. Olha o que nós temos aqui, ó. Pelo composto 2. Quem que é o composto 2? Deixa eu voltar aqui. É o H3PO3. H3PO4, desculpa, H3PO4. E o composto 4 é o CaOH2, ó, mais CaOH2. Como você pode observar, no 3 não tem nenhum H aqui no meio e nenhum OH. Então, a neutralização tem que ser total. Quantos hidrogênios? 3. Quantas hidroxilas? 2. Para você igualar, esse 3 vem aqui para frente e esse 2 vem aqui para frente. Agora, o que isso aqui vai produzir? 2 vezes 3 vai dar 6 hidrogênios e 3 vezes 2 vai dar 6 hidroxilas. Então, isso aqui vai formar 6H2O. Agora, esses Hs você elimina e esses OHs você elimina. Sobrou o quê? 3Ca e 2PO4. Então, isso aqui vai formar o quê? Ca3, lembra que sempre o número vai para baixo, PO4, 3. E esse é o composto 3? É o composto 3. Então, letra C, a nossa alternativa correta. Beleza? Os diferentes compostos iônicos estão presentes em diferentes produtos utilizados no nosso dia a dia. O hidrogeno carbonato de sódio pode ser utilizado em formulações de desodorantes, o hipoclorito de cálcio pode ser usado como alvejante, o hidróxido de magnésio pode ser utilizado como purgante e o fluoreto de estanho como sendo utilizado aditivo em cremes dentais. Marque a alternativa que apresenta, respectivamente, a fórmula química correta das substâncias mencionadas. Vamos lá, ó. Hidrogeno carbonato de sódio. Esse é o famoso NaHCO3, ó. Hidrogeno carbonato de sódio. Então, elimina essa. Certo? Depois, o que ele quer? O hipoclorito de cálcio. Hipoclorito vem do ácido hipocloroso, só que eu não quero H, então vai ficar -1. Aí eu vou ter que ligar o cálcio é da família 2, então ele vai ter uma carga de +2. Só que a soma disso aqui tem que ser igual a quanto? 0, então se cruza. Ca entre parênteses, ClO2. Então, ClO não pode ser essa e não pode ser essa. Qual que é a nossa resposta? Letra A. Mas vamos lá? Depois, hidróxido de magnésio. Já montamos. Mg que vale +2. Hidróxido a hidroxila. Cruza os valores, 2. Então, MgOH2. E fluoreto, ó. Eto vem do ácido fluorídrico, HF. Mas eu não quero o H, então fica F-. Estanho, olha só, 2. Uau! Sn que vale quanto? +2. Esse +2 aqui está diretamente ligado ao 2 em romano que ele está me dando. E +2 com -1, cruza e o 2 embaixo. Se você não quiser colocar parênteses, não precisa. Letra A, a resposta correta. Beleza? Então essas nomenclaturas de sais, tem que saber ácido. Na real, ácido. Para você poder substituir a terminação
para o sal que você deseja. Agora, cuidado com a tal da hidrólise de sal, ó. Cheirinho de questão do Enem. Muito provável que caia no seu Enem. A hidrólise de um sal. Aí depende da força deste sal, né, do que compõe o sal, se é um ácido forte, uma base forte, ou se é um ácido fraco, uma base fraca. Aí tudo vai depender dessa mistura. Quanto mais forte for o composto em evidência, será o seu caráter. Então, se eu tiver uma substância com ácido mais forte do que a base, ele terá caráter ácido. Se eu tiver o sal, uma base mais forte do que o ácido, ele terá caráter básico. Beleza? Não sai que na sequência a outra função e última, os óxidos, extremamente importante. Não sai daí. Um abraço.